consumidores de temaki, larga o seu cupom de rodízio de sushi, porque está começando mais um Pipocando, hoje muito mais oriental, com aquele cheiro de salmão. O que é isso? Aqui um chaveiro na sua boca? Caramba! Isso não é uma pipoca? Galera, a gente tá vendendo nossas pipocas na loja do Pipocando. Se você quiser ter uma pipoca dessa aqui, essa do meu balde mesmo, versão chaveiro, ó, lambida, entra na loja do Pipocando e confere. Eu acho um pouco nojento, mas se você quiser comprar, galera... Perfeito, galera. Sério mesmo, é um brinde perfeito pra quem é fã do Pipocando. É demais. Vou deixar essa aqui até aqui do ladinho. Não é novidade nenhuma que a indústria dos filmes se inspira em altas histórias. E apesar de muita gente não saber, o Japão é uma baita fonte de inspiração pro cinema ocidental e por isso hoje a gente vai mostrar pra vocês 6 histórias japonesas que inspiraram filmes. Eu acho legal, Rolandinho, falar nesse tema, porque agora a gente tem um canal que só fala de cultura japonesa, que é o Bunka Pop. Inclusive o Jack esteve aqui respondendo nos comentários, vocês viram a cara dele. Ele é um cara muito legal, ele apresenta com amor. Eles falam de temas assim, pra você que curte anime, pra você que curte cultura oriental em geral. E o canal tá bombando. Demais. Então se você gostar dessa lista, passa aqui no Bunka Pop e já se inscreve. Corações Sujos é uma produção nacional baseada num livro do jornalista Fernando Moraes que mostra o drama vivido pela colônia japonesa no Brasil no final da Segunda Guerra Mundial. Apesar do filme focar em personagens fictícios, a história ela gira em torno do Shindo Renmei, uma organização japonesa que existiu de verdade no interior de São Paulo e que se recusava a acreditar que o Japão perdeu a guerra, mano. Olha isso, velho, que louco. Quem ganhou a guerra? Comunistas do diabo! Isso porque na época era absurdo para os japoneses reconhecerem a derrota, já que eles acreditavam que o imperador era como uma representação de Deus na Terra. Recebe o que tenho eu para derramar a goma. Isso era muito louco, cara, porque rolava e com os orientais, cara, rola um respeito pelos líderes. A gente pode ver isso na Coreia, cara, na Coreia do Norte, que é muito louco, porque quando o cara se preocupa, esse líder realmente se preocupa com a população, isso vem, eu acho aí, de uma cultura, né, do começo das cidades, do começo da civilização mesmo, como... das pessoas se organizando, né? Era muito louco, ele tinha um respeito pelo imperador, tem um respeito pelo cara que cuida E eu acho que o cara sentia esse peso também, né? Ele queria ser um bom imperador, queria ser um bom gestor. É um passinho pra isso virar uma loucura de ditadora, né? Mas, galera, é louco pensar que alguns líderes serviam de exemplo, né? Então os caras da Shindo Renmei pregavam que todo esse lance de derrota era só uma jogada de marketing do governo brasileiro pra fazer eles perderem a fé na própria nação. Olha só, a pira dos japa. Essa organização até assassinou algumas pessoas pra acabar com o pensamento derrotista e qualquer japonês que acreditasse nas notícias era chamado de traidor da pátria. É tipo os caras que negam o holocausto, né? Caramba. Nossa, é o holomito, eles chamam. Holomito. Esse filme fez bastante sucesso no Festival de Cinema de Montreal e também foi aclamado pela colônia japonesa no Brasil por ser uma produção muito boa nesse período tão delicado da história deles e dos caras, né? Na nossa história, né? Que se fundiu também com a história japonesa. Temos a maior colônia japonesa do mundo que é fora do Japão. E eu amo, cara, os japões. Os japões. Assim como as japonesas. A equipe fez questão de montar um elenco de descendentes de japoneses e 2 dos atores principais, o Tsuyoshi Ihara e o Eiji Okuda, vieram do Japão e têm uma carreira super renomada por lá. Voltando mais no tempo, a gente tem o Último Samurai, que narra a saga do capitão Nathan Algren quando ele sai dos Estados Unidos pra treinar o exército do Japão. Cara, esse filme é demais. Esse filme tem vários clichês que a gente já viu em Avatar e Dança com Lobos e todas essas histórias que o protagonista passa pro lado inimigo, se apaixona por uma nativa e luta contra a própria nação, o que acontece com ele aqui no caso. Mas o que poucos sabem é que essa história foi inspirada em eventos que aconteceram de verdade, especialmente no caso de um oficial militar da França chamado Jules Brunet. O Brunet foi enviado pelo Napoleão III para ajudar a modernizar o exército japonês que lutava a favor dos shoguns, que eram tipo senhores feudais. Na época, eles estavam contra o governo que queria acabar com a classe dos samurais. Aí Napoleão falou o quê? Ó, galera, legal essa história de espada, de ranço, não sei o que lá, mas tem um negócio muito louco que a gente faz, tá ligado? Que é carabina. É o trabucão. O problema é que o governo conseguiu acabar com os samurais e todos os lords de terra, centralizando o poder político no Japão. Então Napoleão III pediu pros soldados da França retornarem pra casa. Só que o Jules Brunet não quis voltar. O cara saiu do exército francês e mandou uma carta pro Napoleão III falando que ia ficar no Japão pra ajudar no contra-ataque dos samurais. Olha isso, o cara cospe no prato que comeu, muda de time. O mais incrível é que o Brunet virou o braço direito dos lords japoneses e participou de várias lutas importantíssimas para a história do país, como a Batalha de Hakodate e Toba-Fushimi. E já que o Tom Cruise curte muito esses lances do Japão, ele fez questão de gravar com autores japoneses e aprender um pouco da língua e da cultura nipônica. Outra curiosidade é que os japoneses curtiram tanto o trabalho dele que declararam um dia oficial em homenagem às pipocas chaveiro, não, desculpa. Declararam um dia oficial em homenagem ao Tom Cruise no Japão, que é dia 6 de outubro. O Tom Cruise tem um dia de homenagem no Japão, velho, que é isso? And what they died for.
You are with him. Memórias de uma Geisha é outro filme adaptado de um livro e mostra a história de uma garotinha chamada Chiyo, que era de uma família bem pobre e acaba sendo vendida pelos próprios pais. Olha que treta. A Chiyo, ela vai parar numa casa de geishas, que são mulheres mestres na arte do entretenimento e usam kimonos incríveis, uma maquiagem bem característica e são contratadas como companhia dos clientes, além de tocar e dançar, uma coisa muito doida e muito tradicional lá do Japão. A garota começa como servente nessa casa, mas eventualmente aprende todas as etiquetas e se torna uma das geishas mais famosas do Japão, ganhando um novo nome de Sayuri. Pra escrever o livro que deu origem ao filme, o ator entrevistou diversas geishas de verdade pra montar essa história e se baseou principalmente nos relatos de Mineko e Iwasaki. Uma das maiores polêmicas que envolve essa história foi a que a Mineko processou o autor, alegando que ele quebrou o anonimato dela e expôs informações confidenciais dela no livro. Pra acabar com a obra do cara, a ex-geisha lançou a própria autobiografia chamada A Geisha de Gion, onde ela conta a vida dela do jeito que realmente aconteceu, sem todos os elementos fantasiosos do livro. Outra treta que rolou com Memória de uma Geisha é que a maioria das atrizes envolvidas no filme são chinesas, o que deixou os japoneses bem ofendidos, já que é uma cultura muito tradicional do Japão e, pô, japoneses e chineses não gostam de misturar os bagulhos. Chama de chinês. That kimono was worth. Outro filme cheio de fantasia é o 47 Ronin, estrelado pelo Keanu Reeves, que interpreta um mestiço de japonês com inglês no Japão medieval, nos domínios de um lorde super do bem chamado Asano. Acontece que esse lorde sofre um golpe de um clã inimigo, é iludido por umas criaturas sobrenaturais e acaba sentenciado à morte por traição ao governo. Pra vingar a morte do lorde bonzinho, o Keanu Reeves se junta com outros samurais, enfrenta bruxas, demônios, vilões, fadas, duendes, gnomos. Eu encontrei, cara, um deles era verde e bem pequenininho, tirou o violão e me ensinou esta canção. Apesar desse filme ter muita inserção de coisas sobrenaturais, o roteiro é baseado numa das histórias mais famosas do Japão, que aconteceu no século XVIII. Existiu mesmo, galera, um lorde que ele foi condenado à morte e os seus 47 samurais planejaram uma vingança durante um ano até conseguirem assassinar o cara que armou o coitado do Asano. Olha que louco. E depois que a vingança foi feita, todos os 47 samurais foram obrigados a cometer suicídio pelo crime que cometeram, porque eles fizeram com muita honra e em nome do Lorde. Pro Japão, essa é uma história bem bonita sobre lealdade, então existe um memorial no cemitério onde ficam os túmulos desses caras que são visitados por japoneses e turistas do mundo inteiro. Olha que legal, cara. E mesmo o filme não sendo tão aclamado pela crítica, vários dos atores envolvidos têm uma carreira bem sólida no Japão, como é o exemplo do Tadanobu Asano, o Akanishi Jin e o Hiroyuki Sanada, que inclusive esse aí tá no Último Samurai. Voltando pro século XX, Cartas de Iwo Jima é um filme dirigido por Clint Eastwood que retrata o drama de soldados japoneses durante a invasão norte-americana na ilha de Iwo Jima durante a Segunda Guerra Mundial. Essa batalha é considerada uma das mais sangrentas da época e era quase no final da guerra, quando a marinha do Japão já tinha sido dizimada e não conseguia prevenir ataques dos americanos. Além de ser baseado nessa luta verídica, o filme também traz personagens que existiam de verdade, como o general Kuribayashi, que antes da guerra chegou a morar nos Estados Unidos e estudou em Harvard. Outro personagem baseado em alguém real é o coronel Nietzsche. Acertei! Que chegou a ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles de 1920. Nossa, em 1920 tava tendo Olimpíadas, que louco, né? Ó, e o ator que faz esse cara é o mesmo que protagonizou o filme Corações Sujos, que a gente mencionou aqui também. Esse longa tem uma produção muito foda e mostra aspectos bem legais sobre os ideais japoneses. E com certeza esse foi o motivo pra ele ter sido indicado ao Oscar de melhor filme. E o legal é que o Clint Eastwood fez esse filme com um contraponto, né, da sua outra obra chamada A Conquista da Honra, que conta exatamente a mesma história, mas do ponto de vista dos americanos. Que interessante essa experiência cinematográfica de contar, né, os dois lados da mesma história. Muito legal. Os dois filmes foram lançados praticamente na mesma época e é legal ver como as duas versões foram abordadas pra galera perceber que não tem essa história de lado certo durante uma guerra. É, tá cada um defendendo seus interesses e todo mundo acaba virando vilão, né? Exato, e certo é quem é o último a contar a história. Ainda falando de Segunda Guerra, Invencível é um filme dirigido pela Angelina Jolie, que conta a história de um atleta americano que se alista no exército e sofre um acidente de avião, sobrevivendo depois de 47 dias num bote que estava no mar, o cara estava ferrado. E se não bastasse toda essa tragédia, quando finalmente aparece um navio pra resgatar o cara, na verdade era a Marinha Imperial do Japão, que pega ele e outros sobreviventes como prisioneiros. Se deu
deu mal, era melhor ficar no A mar. Angelina Jolie curte um filme de desgraça, cara. Curte. Ela faz A vida só dela é uma filme- desgraça. Não, a vida dela é show. Ó. I always wanted to come to Tokyo. Careful what you wish for, fella. O cara vai parar num campo que não era tão ruim quanto os do titio Hitler, né? Mas sofre nas mãos de um militar sádico chamado Mitsuhiro Watanabe. Mitsuhiro Watanabe. Que vira uma pedra no sapato dele. O filme todo é baseado em fatos reais. Esse militar japonês era conhecido por cometer atrocidades, não só com os prisioneiros, mas com outros oficiais também. É um sádico, filho da puta, cuzão. É, tem umas histórias absurdas, né? De que esse Watanabe aí fez um cara ficar 4 dias só de cueca no inverno, de que ele também praticava golpes de judô num homem com apendicite. O da hora é que o ator que interpretou esse papel no filme é um artista chamado Miyavi, que é músico e cantor de rock, já fez vários shows aqui no Brasil. Valeu, Miyavi. O Pipocando de hoje fica por aqui, mas antes de pensar em viajar lá pro outro lado do mundo, você vem aqui e deixa um comentário. Fala aí qual que é o roteiro da sua viagem, então quem sabe a gente cola junto. Não esquece de se inscrever aqui no canal, muita gente assiste e não é inscrita. Galera, é só ter uma conta do Gmail e apertar aqui se inscrever, ajuda muito a gente. É aqui embaixo. Isso, beleza? Passa na nossa loja, eu já falei algumas vezes, estamos com um chaveiro Não muito lembro. da hora de pipoca, exclusivo da loja do Pipocando, e que assim, são pipocas do nosso balde que a gente passa um pouco de verniz e manda pra vocês. Tia, larga o Sudoku e vem pro YouTube. Como é que fala esse japonês, Jack? Misoshiru, Toba Fushimi, Ah, Kodaki, de novo. Vampeta. É isso. Ele tá su- Obrigado. Ó, muito bom, galera. Nunca Tá vendo? popa. Esse é o canal. Nossa, vestindo